Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vou fazer um vídeo interessante que é mostrar para você como dar os primeiros passos e começar a montar uma carteira de investimento. Para você que nunca começou e não tem nem ideia de como começar. A ideia desse vídeo então é mostrar aqui alguns passos que eu fiz antes de começar a investir e depois mostrar como de fato eu comecei a minha carteira. Bom, tem duas coisas que eu acredito que eu acho que deveria ser a mente, na verdade, de todo mundo que quer começar a investir. A primeira coisa delas é, você precisa traçar uma estratégia, você precisa tentar entender o que você quer e o que você almeja, né? O que você quer conquistar, né, com aqueles seus investimentos. Eu, por exemplo, almejo daqui a 30, 25, 35 anos eu ter bastante dinheiro graças aos meus investimentos. Então é isso, né? É com esse objetivo de longo prazo que eu faço todas as minhas movimentações mês a mês e todos os meus estudos também hoje em dia. Então a primeira coisa, cara, é trace uma estratégia na sua cabeça. Você quer ter o que aqui pra frente? Qual é o seu objetivo investindo? Porque pode parecer meio clichê, né? Mas se você não tiver uma estratégia definida, se você não souber o porquê que você está fazendo aquilo, você vai acabar ou tomando decisão errada e perdendo seu dinheiro, ou acabando até desistindo daqui um mês, 2 meses. A primeira coisa que eu comecei a fazer antes de começar a investir foi me planejar financeiramente. Aqui na minha tela vocês vão ver uma planilha de planejamento financeiro que eu mesmo fiz aqui pro meu canal e tem um vídeo só explicando essa planilha. Vou deixar aí no card para vocês. Mas basicamente o que isso significa? Quando você começa a investir, ou você precisa ganhar mais para sobrar dinheiro no fim do mês e aí você conseguir investir esse dinheiro, ou você precisa gastar menos. Mas você só vai conseguir ter esse controle se você tiver de fato alguma ferramenta que te mostre o quanto você está gastando e te mostre o quanto está sobrando para você investir. Então assim, muitas pessoas falam que não precisa e que elas fazem conta no papel. Beleza se você tem poucos custos ou se você tem tudo na sua cabeça ali porque são poucas coisas. O problema é que à medida que o tempo vai passando e você vai ganhando mais e gastando também mais, por exemplo, tendo mais coisas que você precisa pagar, alguma outra dívida, algum brinquedo que você comprou, algum produto que você comprou e parcelou, fica muito difícil você controlar isso tudo na sua cabeça. Então o interessante da planilha de controle é que é o seguinte, você vai conseguir de forma fácil ter noção de todas as suas divisões, as suas receitas, né? O que você quer fazer com o dinheiro que você ganha, você vai ter noção de todo o dinheiro que você ganha, ou seja, de onde entra aquele dinheiro. Nesse caso aqui da planilha eu coloquei só o exemplo de salário, mas você, por exemplo, pode, sei lá, cara, vender brigadeiro ou passear com cachorro, lavar carro, sei lá, ter uma empresa que te dá também ali lucros e coisas do tipo. Então você coloca tudo aqui das suas receitas. Então você vai ter a visão dos seus gastos, as suas dívidas e você vai ter o seu resultado. Ou seja, com essa planilha você vai conseguir ter certeza que se você separar, por exemplo, 60% do seu dinheiro para gastos importantes, 10% para lazer, 10% para doações, 10% para investir e 10% para uma vaquinha do PC, nesse cenário aqui você não tem mais nada no fim do mês. Ou seja, você conseguiu alocar toda a sua receita em tudo que você precisa fazer. E aí você tem certeza que pelo menos todo mês você vai ter ali 10% do valor da sua receita para conseguir investir. E pode parecer clichê de novo, pode parecer uma coisa básica, mas se você tem essa planilha, você meio que já separa, né, o dinheiro que você tem para investir todo mês e assim não consegue furar, né, com esse seu planejamento. Porque como a gente sempre diz, né, quanto antes você começa e quanto mais aporte você faz todo mês, ou seja, quanto mais dinheiro você vai colocando e investindo, no longo prazo, daqui a alguns anos, né, daqui, na verdade, alguns e vários anos, você vai ter mais dinheiro. Então é muito importante para todo mundo nesse começo manter uma consistência de aportes grande e cada vez mais ir aumentando esse número, né, de quantia de aportes. Então beleza, eu fui lá, fiz meu planejamento financeiro e descobri que eu tinha uma quantia X por mês ali para começar a investir. E aí o que eu fiz? Antes de começar a investir, obviamente, eu tentei ler alguns livros, eu tentei estudar um pouquinho sozinho antes de começar, como é que era o mercado, o que significava, por exemplo, uma ação, como é que eu fazia para analisar uma ação, o que era uma boa empresa, o que significava você encontrar boas empresas, e eu fui tentando dar uma estudada antes. Só que existem duas formas de você estudar e aprender. Uma delas, na minha cabeça, é você sentar e ler, né, e aprender. E a outra delas, que eu acho mais importante, na verdade melhor, é você não somente ler e sentar para estudar, mas também você colocar a sua grana em jogo. Porque quando você tem dinheiro a perder, né, vamos dizer assim,
ou seja, aquele seu dinheiro que você conquistou, você vai ter uma motivação muito maior para estudar, para entender, para fazer boas decisões, porque querendo ou não, você não quer perder o seu dinheiro. Bom, para você que não sabe, aqui é o Kinvo, que é o lugar onde eu consolido a minha carteira. Já expliquei isso em alguns outros vídeos. Se você quiser entender o porquê que eu faço isso, é só você clicar aí no meu canal e assistir meus outros vídeos. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é só essa evolução aqui do valor aplicado da minha carteira para mostrar que eu não tô falando besteira. Então lá em novembro de 2017 eu coloquei ó, R$ 2.292 na bolsa. Eu fiquei basicamente um ano com esse mesmo valor aplicado. Obviamente ele ia rendendo um pouquinho, né? Mas eu usei esse um ano inteiro para aquilo que eu falei que era só estudar. Então é sentar, pegar livros, ler, né, ver curso, ver vídeo. Eu confesso que eu deveria ter tido menos tempo, tá, para isso. Poderia ter tido uns 3 meses só ali desse estudo sem aplicar e logo depois já começar os meus aportes. Mas eu tomei a decisão de ficar um ano ali estudando e depois, a partir de dezembro de 2018, como vocês podem ver aqui, eu comecei a aplicar constantemente ali os meus aportes e colocar dinheiro na bolsa. Isso me permitiu não só melhorar pra caramba o meu aprendizado, né? Hoje eu sei muito mais do que eu sabia em novembro de 2017, como também eu consegui perceber se as minhas decisões estavam indo bem, estavam indo mal e se minha estratégia estava aliada com o que eu queria. E aí eu percebi que sim, a minha estratégia é longo prazo, eu pouco me importo pro rendimento que isso está me dando hoje, o que eu me importo é que daqui, vamos dizer assim, 30, 25 anos eu tenha muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. E outra, eu quero também ganhar dividendos das empresas. Então, quanto mais ações eu tenho das empresas, mais valor em dividendos eu ganho. E aí vocês podem ver aqui, né? Dezembro de 2018, comecei a fazer os aportes e todo mês eu ia subindo um pouquinho, até que aqui em fevereiro de 2020 eu dei um grande salto, fazendo um grande aporte ali na bolsa. Graças ali também eu consegui trabalhar mais, ganhar um pouco mais de dinheiro e controlar mais meus gastos. Fiz um grande aporte e continuo fazendo esses aportes aqui no meio de 2020. As pessoas falam, mas agora a gente está numa pandemia, está caindo tudo. É melhor que esteja caindo porque eu compro mais ações de boas empresas a preços mais baixos. Óbvio que você tem que tomar cuidado, não é qualquer empresa que você tem que seguir essa lógica, não é tudo que é uma oportunidade, mas existem sim boas empresas que passarão pela crise e continuarão gerando valor para mim no longo prazo. É isso que eu me importo. Eu não quero saber se a empresa no curto prazo está bem, eu quero saber se ela continua a ficar bem no longo prazo. Aí sim, vale a pena para mim. E aqui eu queria dizer como que eu divido minha carteira desde quando eu comecei. A minha estratégia é ter 80% do meu dinheiro em renda variável, ou seja, ações, tá? Porque eu acredito que a coisa mais valiosa, né, e que gera mais valor para a sociedade são as empresas, né, que estão ali sempre inovando, trazendo novos produtos, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então por isso que eu fico sempre com o meu capital 80% em empresas que eu acredito, empresas que eu gosto do projeto, que me geram valor, que eu vejo, né, e percebo que ela está gerando valor, porque senão não faz nenhum sentido eu ter essa empresa. E 20% eu deixo no meu caixa. O que isso significa? Eu tenho um pedaço desse caixa que é a minha reserva de emergência, que significa basicamente um dinheiro que eu vou ter ali de sobra guardado se eu precisar usar para alguma emergência, e uma outra parte que eu deixo ali de oportunidade. O que isso significa? Quando a bolsa cai muito, quando a gente tem uma crise, por exemplo, que muitas pessoas começam a vender achando que o mundo vai acabar, eu pego esse caixa para comprar boas empresas a preços baixos, que eu tenho quase 100% de certeza, dados os fundamentos da empresa e os que ela me tem mostrado de resultado, que essa empresa passa facilmente pela crise, na verdade, obviamente com prejuízos no curto prazo, mas que no longo prazo ela continua me dando valor. Então aproveito esse caixa de oportunidade para isso. Mas é isso, pessoal, esse vídeo aqui na verdade era mais para servir como uma motivação para você, que você pode sair hoje da sua zona de conforto e começar a investir. Você não precisa ter muito dinheiro, você só precisa se planejar, traçar uma estratégia e, obviamente, estudar para tomar boas decisões, beleza? É isso, eu tô sempre à disposição, se você quiser comentar, tiver alguma dúvida, se inscreve no canal, deixa um like aí no vídeo, os vídeos, na verdade, aqui no canal saem toda terça e quinta, beleza? Então eu espero sempre vocês aqui, beleza? Um grande abraço, valeu, falou, até mais, fui!